Olá galera, meu nome é Rainer Peter e nesse vídeo eu vou mostrar como foi o processo criativo dessa ilustração que vocês estão vendo aí, que é um fanart do jogo Valorant, né? O personagem chama Omen. E aí eu fiz uma versão dele assim com essa temática egípcia assim. O personagem original é assim, ó, meu robô sombrio ali. E aí eu comecei esse fanart fazendo uma ilustração ali, um concept dele de frente e de costas, colocando esses elementos egípcios assim, que é outro tema que eu gosto bastante também. E aí esse aqui eu fiz bem descompromissado, assim, por diversão mesmo no final de semana, que fazia tempo que eu não fazia um desenho à toa, assim, era só para trabalho, né? E aí eu achei legal, apesar de ter vários problemas aqui, né? Tem várias coisas aqui nesse concept que não funciona, né? Se for pensar no 3D ali, o encaixe das coisas não tá legal, mas aí eu decidi fazer uma ilustração e eu fiz essa ilustração, comecei fazendo ela no Procreate. Eu utilizei o Procreate no iPad, depois eu fiz a cor base no Krita, que o Krita é muito bom para fazer cor base, e dei os retoques finais ali no Photoshop. Deixa eu mostrar aqui o processo de como que foi o começo ali no Procreate. Ó. Comecei fazendo alguns estudos de composição, estava pensando em fazer essa imagem na horizontal, assim, mais ou menos no formato da tela. Aí eu pensei em quatro composições ali para ver qual que funcionava melhor com a ideia que eu queria passar, que o personagem ele tem uma coisa meio sombria, né? Ele teleporta de um lugar para o outro e quando ele teleporta sobe uma fumaça, assim, uma fumaça que parece um pano, assim, rasgado e tal. E aí eu queria mostrar ele com a mão, meio que fazendo esse teleporte, e ao mesmo tempo segurando uma arma também, com esses elementos egípcios que eu tinha colocado lá no concept anterior. E aí eu fui fazendo, fiz aqueles quatro, e aí eu fui aos poucos limpando a imagem, tentando definir um pouco melhor ali a anatomia, os elementos, a proporção, né? Porque eu estava fazendo de um ângulo meio de baixo para cima, assim, e aí muda um pouco na proporção em relação se eu estivesse vendo totalmente de frente o personagem, né? E também, à medida que eu fui fazendo, eu fui percebendo que aquele concept que eu fiz no começo estava muito ruim, né? As coisas não estavam encaixando direito. Tinha pedaços de pano que começava e sumia de repente do outro lado, né? Fui tendo que refazer aquilo que eu tinha feito antes, né? Para poder funcionar, né, nessa ilustração mais realista, assim, com a iluminação mais realista e proporções e tal. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ó. Fui limpando o desenho, pensei como que ia ser essa composição dessa fumaça ali subindo ao redor. Aos poucos colocando mais informação. Aqui eu comecei a colocar uma linha já mais finalizada. Ó. Aliás, aqui foi de fato a linha. Eu fiz várias vezes isso. Eu vou fazendo a linha do esboço e aí eu vou dando uma limpada melhor nela. Chego no final, eu abaixo a opacidade ali, crio uma linha por cima e vou trabalhando mais nela ali para limpar mais. E foi até chegar nessa linha final aqui, né? Que depois eu acabei mexendo, mas era a linha, a etapa final ali. Acaba que eu fui fazendo de uma forma bem solta aqui, porque não era um trabalho para cliente, né? Se fosse um trabalho para cliente, né, um trabalho de fato, eu ia ter que fazer essas etapas mais organizadas e mostrar para o cliente, né? Aquela primeira versão que eu fiz com quatro esboços rápidos, eu tinha que mandar para o cliente para ele ver qual que estava mais de acordo. Como essa aqui eu estava fazendo para mim mesmo e fazia tempo que eu não fazia esse tipo de ilustração, eu fui fazendo mais solto. Né? Aqui, ó, vocês veem que ele já está com a cor base, né? Teve um pulo aqui. Essa cor base eu fiz no Krita, né? Que foi, é esse arquivinho aqui, olha só como que tá totalmente. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar de perto. Ó, totalmente pixelado, quando a gente vê, a cor tá totalmente separadinha. E no Krita, para quem trabalha com colorização de quadrinho, faz flat assim, ou ilustração mesmo, o Krita tem um recurso mágico lá para fazer a cor base. E é muito rápido, sabe? Muito rápido. Vocês procurarem aí máscara de colorização no Krita, coisas do tipo, vocês vão achar conteúdo sobre e é muito bom. E aí eu fiz essa cor base, né, separei a cor de cada um dos elementos ali e voltei lá para o Procreate no iPad, continuei trabalhando ali. Comecei trabalhando com uma iluminação. Aqui eu nem segui um processo tão correto, né? O ideal seria eu definir melhor a iluminação de tudo ali e depois vir colocando os detalhes. Mas como eu estava fazendo por diversão e eu estava querendo, fazia tempo que eu não fazia uma iluminação mais realista, assim, eu já estava querendo renderizar logo e aí eu comecei detalhando demais até o braço ali. O que não recomendo, porque depois eu até tive que mudar essa iluminação do braço e aí eu tive que refazer muita coisa. Na ideal, a gente realmente fazendo por etapas aqui, eu estava mais divertindo mesmo e aí tive que refazer muita coisa.
Aqui eu decidi que eu ia colocar algumas informações de cenário, né? Até então tava só um fundo amarelado, assim. Aí eu abri o jogo, coloquei o personagem no ângulo que eu queria, tirei um print da tela e fui fazendo no Procreate, utilizando os recursos de perspectiva aqui, coloquei com 3 pontos de fuga no Procreate, né? E fui colocando blocos, assim, só do cenário, né? Sem detalhar tanto aqui. E aí, de um dos cenários que tem no jogo, né? Fui colocando ali um pouquinho de informação para tirar essas linhas de contorno. Aí eu voltei pro personagem, fui definindo ele mais ali, consertando a iluminação e tentando encontrar um jeito que ficasse legal para essa sombra aqui de baixo que foi bem difícil, assim, porque é uma sombra, mas ela parece um pano rasgado, né? Tem toda uma estilização ali da direção de arte do jogo. E aí eu tentei fazer isso de um jeito que não estava dando certo, e aí eu fui recortando, eu fiz as pinceladas e vim com a borracha apagando o meio ali, tentei criar essas dobras. Fiquei um bom tempo fazendo essa fumacinha aqui e não gostei muito assim do resultado e tal. Mas foi interessante, ó, refiz ali, voltei atrás, fui pensando como que ia funcionar essa iluminação, coloquei esses desfoques, ó, aqui esse canto escuro aqui e lá do outro lado também para ter um pouco mais de profundidade, assim, algo em primeiro plano, aí tem o personagem, depois o fundo. Coloquei essa luz azulada vindo de baixo para ver se dava um contraste ali, mas até esse ponto aqui ainda não estava ficando tão legal não. Deixa eu ver aqui. Ah, chegou no final. Até aqui foi onde que eu fiz no Procreate. E aí eu tava com dificuldade para detalhar um pouco mais do que isso, né? Foi aí que eu fui pro Photoshop. Aí no Photoshop eu detalhei mais e cheguei na imagem final. E essa aqui, olha só a diferença. Aqui tava no Procreate, olha só como os detalhes aqui no peitoral, no braço, aqui da arma, na minha cabeça. Da arma, ó, não tava tão detalhado. E aqui no Photoshop eu já consegui detalhar melhor, dei um zoom. Porque, embora o Procreate funcione muito bem, né, dá pra gente trabalhar com os efeitos e tal, eu não estava tão acostumado ainda nessa parte de finalizar a imagem. Tem desenho ali, tem ilustração que eu faço do início ao fim no Procreate, funciona bem. Aqui eu senti necessidade de utilizar alguns recursos do Photoshop, de ajuste de cor e tal, dos pincéis, né, que eu já estava mais acostumado ali no Photoshop. E acabou que eu fiz essa imagem final mesmo aqui, detalhei ela no Photoshop. E esse foi o processo aí, né, de como que eu fiz essa ilustração. Pretendo fazer mais coisas do tipo. Fazia um bom tempo que eu não fazia uma ilustração assim sem compromisso, digamos assim, né, para mim mesmo. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí de alguma forma para vocês e até a próxima.